Olá, queridos, tudo bom com vocês? Bom, como prometido, vamos gravar as aulinhas aí de matemática. A ideia é que vocês assistam elas com bastante carinho, bastante calma. E semana que vem tirem todas as dúvidas em relação a elas, beleza? Lembrando que a gente está, ó lá, postilinha, estamos lá na página 13, tranquilo? E a gente não fez ainda a questão do número 4, a gente terminou a 3 e não fez ainda a 4. Um comentário, galera. Eu percebi que o áudio está ficando um pouco baixo, né? E para não assustar aqui os meus vizinhos e tudo mais, eu recomendo, na verdade dá para escutar, eu já testei algumas vezes aqui, fiz um teste bacana, mas usando fone de ouvido eu acho que vai ficar bem tranquilo, né? Aumenta um pouquinho ali, bota uma capacidade maneira e utilize fone de ouvido, beleza? Então vamos lá, questão de número 4, estamos juntos? Todo mundo pega a apostila, pega a apostila. Isso, vamos lá. Questão número 4. O sistema linear A, X, Y, lá, tá tudo bonitinho, né? De fato eu já até transcrevi aqui, jovens. Tá lá, né? Isso já era boa. E ele fala aí dentro dos assertivos em relação a ser impossível, possível determinado, possível indeterminado. E é aquele papo que a gente já bateu em nossa classe, tá? Então lembrando, queridos, quando é que eu tenho um sistema possível e determinado? A gente pega a matriz, né, desses conjuntos aqui, desses numerozinhos, que a gente na aula chamou de matriz S, beleza? Justamente de matriz ali relacionada ao sistema, inclusive teve um aluno que sugeriu esse nome, de fato é, né, relacionado ao sistema. E a gente vai analisar, se essa matriz S ela for igual a zero, a gente sabe que o sistema terá que ser impossível ou possível e indeterminado. E se for diferente de zero, a gente sabe que é possível e determinado. Isso é também tranquilo, está no caderninho de vocês. Dentro da ideia de S ser igual a zero, da determinante de S ser igual a zero, a gente destrincha em dois pedaços, de novo, está lá no seu caderninho bonitinho. Mas a ideia é, você pode ter o sistema possível e indeterminado, caso eu tenha aquelas matrizes que a gente chamou de x, né? Que é justamente, por exemplo, pegar a coluna que representa os coeficientes de x e substituir por essa coluna que a gente chamou de coeficientes independentes, ou coluna solução ali, substituir e montar o determinante. Se ao fizermos isso, descobrirmos, né, que essa determinante dos elementos, né, relacionada ao x, y e z, como a gente chamou em sala, se a gente descobre que eles são iguais a zero, e a gente já chegou, claro, que a determinante de S é igual a zero, a gente tem um sistema possível e indeterminado. Então, de novo, se eu tenho a determinante de S igual a zero, eu tenho duas opções. Eu posso ter impossível ou possível e indeterminado. O que vai diferenciar um do outro? Se tivermos essas matrizes, né, x, y e z, né, sendo aí diferente de zero, a gente vai ter a relação do impossível. Se for igual a zero, a gente tem o indeterminado. Tudo bem, queridos? Vocês vão notar, eu espero que não estejam rindo muito de mim, algumas coisinhas. Por exemplo, né, eu tô, cara, não sei, né, se é a câmera engorda, né? Cara, eu tô com um capacete aqui na cabeça, o cabelo tá enorme, né? E outra, não sei se repararam na minha bela camisa, física pura, né? Uma beleza. Nosso querido amigo Alberto aqui aparecendo. E isso é outra parada, aliás, quando eu fui mostrar a camisa, vocês já devem ter percebido, né? Eu apontei aqui, porque na verdade, como a câmera inverte a posição, eu estou apontando para cá e estou achando que estou apontando para o Alberto, né? Na verdade, o Alberto está aqui. Tranquilo? Então, de vez em quando vai rolar uma, enfim, giradinha dessa. Estou sentado numa cadeirinha giratória, olha só que magia. E que beleza, né? Eu posso ficar girando, então isso aí vai facilitar um pouco o nosso deslocamento de um lado para o outro. Bom, queridos, vamos nessa, vamos resolver. Então, a primeira assertiva, ele fala para a gente que o sistema é impossível para A diferente de 2 e B igual a 5. Então, repara, dentro do sistema, ele bota ali duas letrinhas, né, para a gente trabalhar, para a gente resolver. E a primeira assertiva já fala de impossível. De fato, a gente vai meio que trabalhar com todas de maneira geral. Por quê? Né, assim, a gente pode fazer essa parte? Porque a gente sabe que para ser impossível ou ser possível, o que vai diferenciar ali a princípio é a gente olhar para o determinante de S e olhar para as determinantes das matrizes x, né, ou y, ou z, claro, como a gente falou em sala. Então, devagarinho, vê se fica bem claro, né? Lembrando, a gente chamou lá de S a matriz que envolve esses carinhas aqui, né? Esses elementos, esses coeficientes, eu tinha aqui, mas esses coeficientes aqui. Então, como é que ficaria a matriz S nesse caso aqui, né? Só para a gente lembrar. Ela ficaria com a carinha de A1, 3, nessa coluna 1, 1, 2, e nessa coluna 3, 1, 4. E aí, dito isso, queridos, vamos lá, como é que ficaria, né, a nossa determinante? Eita ferro. Meu padrinho aqui, queridos, é de metal, tá? Então de vez em quando vai fazer uns barulhos meio doidos aí, espero que vocês não estejam ouvindo muito pra minha calvície aqui bonita, né? Então não repara muito não, hein, cara. É vídeo, pô, tô gravando aqui, eu acho que tá em HD, e aí isso é muito perigoso, né? Eu ia gravar em HD 3D, mas vocês iam ver todos os meus defeitos, então eu deixei só em HD. Bom, queridos, vamos nessa, né? Como é que ficaria essa determinantezinha? A gente já brincou bastante disso em sala, então a principal, né? A gente teria 4A
E aí aquela galera, né? 1, 2 com 3 dá 6. Né? Depois 3 com 1, 1 dá 3. Isso menos, traz pra cá. E aí a secundária, né? 3, 3, 9. 1, 2 com A, né? 2A. E 4 com 1, 1, 4. Suave? A gente acha então, queridos, uma determinante aqui de S, ó, 4A menos 2A, 2A, né? Tudo bem? 4A menos 2A, 2A. E aqui a gente teria 9 menos 9, então esse 3 mais 6 mata o 9, né? Sobra aqui um menos 4. Ou seja, a gente chega a esse valor aí para determinante de S. Só como a gente conversou antes, queridos, qual é a condição, né, para que o sistema seja impossível? Aliás, o que vai acabar diferenciando tudo, mas a ideia é igualar esse cara a zero. Né? Então, se a gente sabe, né, que para o sistema ser impossível ou possível indeterminado, a determinante de S deve ser igual a zero, a gente teria ali que 2A menos 4 será igual a zero. Ou seja, A igual a 4. Tranquilo não, queridos? Aliás, A igual a 4, olha só, hein? Que beleza. Eu não vou editar não, galera. Vai ser como se fosse a nossa aulinha de fato, tá? É só para ficar bem realista. Então, 2A igual a 4 e a gente finaliza aí com A igual a 2. Suave? Ou seja, se vocês pegarem a apostilinha de vocês, né? E derem uma plotada, assim, dar uma analisada boa, vocês vão reparar que isso já, cara, vai matando muitas coisas, né? Ele vai falando várias coisinhas. Por quê? A gente já viu ali, por exemplo, que o sistema, só dando uma olhada geral, no item 4 ele fala de possível e determinado para A igual a 2. E você tem que lembrar, né, que para o sistema ser possível e determinado, de fato, a gente teria que ter a determinante de S sendo diferente de 0. Né? Então, diferente de 0 seria um A diferente de 2. Então, pô, tu olha ali, opa, esse cara não pode ser. Né? E de fato você já pode até olhar direto, quem quiser aí já viajar um pouquinho, né, analisar ali, a 16, por exemplo, vai estar certa, né? Porque ele fala pra gente possível e determinado para A diferente de 2. Ora, se eu tivesse aqui determinante S diferente de 0, a gente chegaria a um A diferente de 2, e de fato coincidindo com isso. Então reparem, queridos, que assim, ao montar essa igualdade, a gente chegou a falar isso em sala, a gente está realmente já matando tudo, né? Deixando já meio que encaixado ali, até voltado um pouco para a UFSC. Você não precisa ficar fazendo a cada item a determinante de S de novo. Isso é bem claro, né? Bem tranquilo. Bom, voltando. Como a gente disse outrora, né? Além disso acontecer, para o sistema ser impossível, a gente tem aquelas matrizes, né, que a gente chamou em aula de x, y e z, que nada mais é do que você pegar ali a coluna referente à variável, por exemplo, a coluna referente a x, e substituir pelos independentes, pelos elementos que não estão multiplicando ali nenhum tipo de variável. Ah, professor, e aí? Como assim? O que isso vai acontecer? Como é que a gente pode montar? De fato, como ele vai ser impossível, queridos, a gente poderia já fazer uma graça e pensar, putz, se é para ser impossível, eu posso pegar qualquer uma das colunas, x, y ou z, e, lembram o que tem que fazer? Diferente de zero, né? Lembra que igual a zero seria indeterminado. Bom, vou botar diferente de zero. Qual que você vai fazer na hora da prova, na hora da UFSC? A gente fala disso muito em sala, que fique bem claro. O bizu aqui, acho que o ideal, o que você tinha que enxergar de cara, é que essa primeira coluna, ela já está com uma variável A, ela está com um elemento A ali. Eu posso até trabalhar utilizando ela dentro da matriz e, por exemplo, pegar a y, né? Quer dizer, pegar esses elementos e substituir na coluna aqui de y dos coeficientes. Só, galera, eu vou ficar com A e com B. E qual é o medo? Se você tiver errado, né, esse item A, de fato, ou melhor, o valor de A, você vai propagar o seu erro, você vai fazer alguma quibada aí estranha. Então, assim, o ideal realmente, e já que é possível nessa questão, é que você retire essa coluna que tem o elemento A, né, a gente já achou ele, morreu, deixa ele quietinho ali, e vamos substituir então para chegar nessa coluna que tem o elemento B. Ou seja, o que eu estou falando para vocês é que a gente vai pegar aquela matriz x, né, que a gente chamou em sala. E quem seria essa matriz x? Né? A matriz x vai ser pegar essa primeira coluna, lembra disso, e trocar pelos coeficientes independentes, pelos valores que não estão multiplicando ninguém. Então ficaria lá 3, 2, b, e o resto mantém, né? Quer dizer, 1, 1, 2, 3, 1, 4. E aí, queridos, aquele esqueminha, né? Assim, igual, não muda muita coisa. Ele vai chegar aqui e falar, opa, então a determinante de x esse barulhinho aqui que é uma beleza, né? Mas acho que nada que vai comprometer, enfim, muita coisa não. Então, determinante de x vai ser lá igual, queridos. Ó, determinante de x, principal 12. Depois, 2, 2, 4 com 3, 12 de novo. Né? Depois, ó, 1, 1 com B, opa, B, menos
Traz o menorzinho para cá. Secundária, 3B. Depois, né? 1, 2 com 3, 6. Lembrando, galera, até nem comentei isso, fui direto, né? Porque a gente em sala já tem feito isso. Mas quem preferir pode usar sarros, né? Pode pegar as duas primeiras colunas e repetir aqui do ladinho e fazer aquela ideia, né? Como eu disse pra vocês, eu particularmente gosto de fazer assim direto, até para escrever menos e sair um pouco mais rápido. Beleza? Então, estamos lá, né? Com 6, até me perdi um bocadinho aqui onde é que estávamos. Assim, estava aqui 2 e 3 e 2 com 4, né? Então 8 aqui. Beleza. A gente chega então, queridos, a essa determinante de x como sendo, ó, presta atenção, eu tenho b aqui e eu tenho menos 3b, ou seja, ficamos com menos 2b. Suave. E 12 com 12, 24. Subtraindo 14, ficamos com 10. Ah, professor, e qual é a condição? Bom, lembrando que a gente a princípio está focalizando e está analisando mais profundamente a assertiva 1, né, que fala de impossibilidade, de ser impossível. E aí, se é impossível, lembra que a gente conversou em sala, né? Essa determinante ela vai ter que ser diferente de zero. Se fosse igual a zero, a gente estaria falando aí da possibilidade de ter um sistema possível e indeterminado. A gente até vai falar disso daqui a pouquinho, mas a princípio a gente está pensando na impossibilidade. Beleza? Então, pensando pela impossibilidade, a gente teria, né, que esse carinha aqui, a determinante do x, né, ela vai ser diferente de zero, ou seja, queridos, menos 2b mais 10 diferente de zero. Ou seja, queridos, b, vou ir um pouquinho mais rápido, vai ficar diferente de 5. Fechado ou não, jovens? Ou seja, o que a gente descobriu é, para que o sistema seja impossível, estamos na assertiva 1, não se esqueçam, a gente teria que ter a igual a 2, não foi o que ele falou, ele botou a diferente de 2, então a gente já saberia que está errado, e b igual a 5. Caraca, aqui também não, né? Tá puxado, não é o caso. Então, galera, repara que tudo falha, né? Não bateu, tá ruim. Bom, vamos já com essa ideia, assim, em cima do nosso cálculo, repara, eu não vou escrever de novo, a gente vai seguir esse elemento aqui, é o que você faria na prova, a dedução do resto, né? Vamos juntos. Item 2, ele fala pra gente lá, impossível para a igual a 2, opa, bizu, bateu, né? Impossível de fato para a igual a 2, e b diferente de 5, opa, show, b diferente de 5, tá indicando pra gente aí de fato o sistema é impossível, possibilidade. Continua. Item 4. Possível e determinado para A igual a 2 ou B, não, aliás, B pertencente à real, né? Cara, não, para ser possível e determinado... Ah, desculpa, eu até li errado, galera. Enfim, perdão. Ele fala possível e determinado para A igual a 2 e qualquer, né? Eu corri de maneira completamente errada. E para qualquer B pertencente aos reais. Peço perdão. Então, voltando, queridos. Possível e determinado seria o caso do determinante de S ser diferente de zero. E ele fala que o A terá que ser igual a 2. E A igual a 2 significa que o determinante de S é igual a zero. Ou seja, furada, né? Se a gente quisesse corrigir isso, já porque vocês vão estudar aí bonitinho, você poderia botar aqui A diferente de 2 e, de fato, para qualquer B pertencente aos reais. Né? Seria essa a ideia. Brasil. Bom, a 8. Possível e indeterminado. Queridos, lembra que a gente falou outrora, né? Possível e indeterminado, a gente precisa ter determinante de S igual a zero e dos outros elementos, né, x, y e z, iguais a zero, né, para o possível e indeterminado. Então, onde está aparecendo b diferente de 5, a gente vai ter que botar um igual a 5. Fechado? Ou seja, a gente teria lá, né? Possível e indeterminado para A igual a 2, beleza, suave, tem que ser de fato determinante de S igual a 0. E B igual a 5. Sim, lembra que a gente vai trocar, né? Aqui no caso eu botei diferente, e teria que ser igual. Então a gente vai manter a igualdade, B igual a 5. Tranquilo? E, por fim, né, possível e determinado para A diferente de 2. E é verdade, né? É a correção que a gente fez no item de número 4, na assertiva 4. Tranquilo? Lembrando que a gente poderia ter, então, A diferente de 2 e para qualquer valor de B. Traduzindo, queridos, quem é que está certo nessa jogada? A gente tem a assertiva 2, a assertiva 8 e a assertiva 16. 2 mais 8, reza a lenda que é 10. Né? A gente tem ali o 16 juntos. Então, nossa respostinha seria 2 mais 8 mais 16. Né? Isso vai dar pra gente 24. Suave, queridos? Tranquilo? Na boa? O que vocês acharam? Dá uma olhada ali na tela, né? Como a gente está aqui na videoaula, eu estou até um pouco sumindinho aqui, mas é justamente para vocês terem como foco principal a tela. Vê se ficou alguma dúvida, tranquilo, lembrando, a gente vai tirar essas dúvidas na aula que vem, caso fique alguma coisa estranha, mas é que vocês possam dar uma olhada geral. Tranquilinho? Beleza? Sim, sim. Posso pagar? Posso pagar? Sim. A grande vantagem também, querido, é que vocês podem dar pausa, né? Então, se você estiver copiando aí ainda, pessoa, você apagou. Não, volta no tempo. E de fato, agora a gente tem essa possibilidade, você pode voltar no tempo. Beleza? Então vamos apagar ali bonitinho. Não se liguem muito aqui no meu Perfex,
né? Olha que beleza. Bom, vamos lá, galera. Aconteceu um problema técnico aqui. Inclusive, a solução aqui adotada foi belos papeizinhos, né? Acabou que meu quadro aqui de planejamento, ele... Não sei o que aconteceu, cara. Passei uma esponjinha ali pra tirar toda a manchinha e coisas perfeccionistas e acabei me ferrando, né? Aqui embaixo ficou uma parte que não quer apagar. Não importa, vamos lá, questão 5. E outra parada que eu queria comentar, queridos. Em função, né, da gente, enfim, não ficar com um vídeo muito extenso, até porque se bem que o primeiro eu acabei demorando um pouco mais por causa de apresentações e tal, mas eu vou fragmentar um pouco mais o vídeo, né, até para ficar mais fácil de vocês assistirem, não precisa ficar direto ali. Então o primeiro vídeo deu na casa de 15 minutos, eu acredito que os próximos sejam mais curtos, mas só para vocês terem uma noção ali, a gente vai fazendo então mais ou menos nesse ritmo, beleza? Sem questão por questão, na parte de matéria, óbvio que eu vou fazer direto, mas nas questões ali eu vou procurar fragmentar, tá? Vamos nessa, estamos na questão número 5, tá? Página de novo 13 e continuar no mesmo lugar. Assinale V ou F para as afirmativas aí. Letra A, o sistema, a ideia é sisteminha, tá, queridos? Essa carinha. E ele fala pra gente que é possível e indeterminado. Galera, a gente já fez questão disso, ficou bem semelhante, né? É só para lembrar de fato. Eu gostaria que vocês tivessem atenção para essa última equação aqui, né? 3x mais 3y mais 3z igual a zero. Repara que se eu dividir todos os elementos por 3, eu teria lá x mais y mais z igual a zero. Né? É óbvio que 0 dividido por 3 vai dar zero também, então a gente mantém essa relação. E aí, dá uma olhada com carinho para essa última equação, né, essa que a gente deduziu agora, e para a primeira equação lá de cima. Né? X mais y mais z igual a 1. Eu lembro que a gente conversou em sala, né? Claro, vocês poderiam fazer o teste, para que fique bem claro. Ele fala aqui no caso da questão, né, que é um sistema possível e indeterminado. Lembra que a gente poderia falar, então, que para ser possível e determinado, a determinante de S, né, determinante dos elementos aqui, ela vai ter que ser igual a zero, beleza? E, sendo ela possível e determinado, a determinante de x, y e z também tem que dar zero. Só galera, a gente gasta um tempo enorme para uma parada que é fácil de perceber. Dá uma olhadinha. Se x mais y mais z é igual a 1 e x mais y mais z igual a zero, cara, tem alguma coisa estranha aí acontecendo. Né? De fato, isso não pode acontecer. Lembra que a gente falou em sala, né? Um bizu para você enxergar isso é visualizar a seguinte ideia. Se eu falo de uma equação, né? Uma reta, uma cônica que é representada por x mais y mais z igual a 1, eu falo de outra, né? Representada por x mais y mais z igual a zero, eu estou falando de dois gráficos, né? Digamos assim, paralelos, que estão deslocados. Então, um afastado do outro. Ou seja, eles são paralelos entre si, mas eles não têm nenhum ponto de coincidência. E aí lembra que a gente conversou outrora. Se eles não têm ponto de coincidência, é porque esse sistema, na verdade, vai ser o quê, queridos? Impossível. Então toma nota aí para o obséquio, né? O sistema será impossível. Ou então, como a gente usou lá em sala, né? É o tal do SI. Beleza? Tranquilo, queridos? Fácil, né? Assim, de novo, quem quisesse fazer o teste com as matrizes, fique à vontade, pode fazer. Agora, na hora da prova, se você puder economizar um pouquinho, essa visualização que a gente mostrou aqui agora, acho que é bastante boa. Tranquilo? Fácil? Próximo itemzinho, né? O B. Ele fala pra gente ali que o sistema, e aí é esse aqui, é impossível quando A igual a 1. Galera, se eu tiver o A igual a 1, dá uma olhada pra cá. Eu vou ter aqui que x mais y, né, porque vai ficar 1 ao quadrado, então x mais y, igual a 1. E aí, mais uma vez, acontece uma coisa que também já fizemos em sala, né? Olha aqui, eu tenho duas equações que elas são ali, entre aspas, idênticas. Já estou falando entre aspas, porque lembra, a gente falou isso em sala? Essa equação aqui ela poderia aparecer na forma de 2x mais 2y igual a 2, por exemplo, sei lá, ou 3x mais 3y igual a 3, e por aí vai. Né? De qualquer maneira, a gente está falando aí de dois gráficos, né, que eles são coincidentes, estão um sobre o outro. Ou seja, esse sistema aqui, queridos, ele vai ser o quê? Se eu tenho gráficos coincidentes, eu tenho vários valores ali, ou seja, ele tem valor, ele tem solução, logo ele é possível. Entretanto, perdão, ele tem várias soluções, cara. Se ele tem várias soluções, ele vai ser indeterminado. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? E por fim, última equaçãozinha que ele dá aí pra gente. O sistema, blá, e ele dá esse cara aqui, é um sistema possível e indeterminado para P igual a 2/3. Queridos, vamos lá, né? Vou escrever, mas ele fala ali para P igual a 2/3. A gente teria aqui x mais 2/3 de y menos z igual a 1. Só para assumir com esse 3 daqui, eu vou multiplicar a equação toda por 3, beleza? E a gente teria então, né, 3x mais 2y menos 3z igual a 3.
Esse 3 saiu bem feio, né? Mas igual a 3. Queridos, olha pra cá. De novo, né? Cara, isso é muito tranquilo, né? Ele tá mostrando ali pra gente funções com os coeficientes todos iguais, tudo igualzinho. E ele só tá mudando o cara independente. Galera, ele fala na questão que isso aqui é um sistema possível e indeterminado. Ou seja, galera, é o mesmo caso que falamos aqui em cima, né? É igualzinho. O cara falou que era possível e indeterminado, na verdade não. Olha pra cá. Eu posso ter dois valores que teoricamente são iguais, dando números diferentes? Não rola, né? Então isso aqui representa pra gente o sistema é impossível. É impossível. Tranquilinho, queridos? Fácil. Então assim, lembrando, tá? A gente falou isso em sala, eu quero reforçar um pouco mais. A gente tem que ficar ligado que não necessariamente você vai precisar usar a matriz. A gente falou isso em sala. Né? A utilização da matriz, até a regra de Cramer como um todo, ela é uma bazuca. Eu te dei a bazuca em sala de aula. Eu falei isso pra vocês. Ó, galera, tô te dando a bazuca aqui. Só toma cuidado para não usar a bazuca para destruir uma formiga. Não tem sentido, né? A bazuca você vai usar para destruir um tanque. Então, questões como essas não tem o mínimo sentido se aplicar ali a regra de Cramer. Você vai gastar muito tempo. Não tem muita necessidade. Então, você vai simplesmente olhar ali e ver, pô, cara, não, os dois são iguais, estão com valores ali independentes diferentes, né? A parte da solução está diferente. Só pode ser impossível, não tem como, né? A gente tem dois gráficos que seriam paralelos, mas não tem nenhum ponto de coincidência, ou melhor, mais. E, obviamente, não tem nenhum ponto de coincidência. Nesse segundo caso, a gente teve duas equações que, entre aspas, né, muito cuidado que eu vou falar agora, mas elas são congruentes, quer dizer, elas representam a mesma função, significa para a gente ler impossível determinado, já que eu teria dois gráficos superpostos. E por fim, a gente voltou ao caso da letra A, a gente voltou para o mesmo caso, eu tenho duas funções ali com coeficientes iguais, mas as igualdades distintas, um dando 4 e um dando 3. Ou seja, isso aqui é impossível, não vai rolar. Fechado, queridos? Até logo. Vamos lá, galera. Continuando então, estamos na questão número 6, beleza? Lá na página 13 de novo. Cara, que eu vou falar isso todas as vezes. Né? E eu tava reparando uma parada aqui, como é? Vocês dois ali um pouco na esquerda, vocês são parecidos, mano. Vocês são irmãos, cara? Não, conheceram aqui, né? Conheceram aqui, né? Chato demais. Brincadeira, gente. Vamos lá. Considere o sistema S1, e o sistema S1 ele representa, né, com essa carinha aqui. Determine a soma dos números associados às proposições verdadeiras. De fato, pegamos aí uma bela sequência de questões da UFSC, né, queridos? Vamos nessa. Questão número 1. O par ordenado menos 15 e 5 é uma solução do sistema S1. Pô, galera, suave, né? É só testar de fato os valores. Então, nessa afirmativa 0,1, a gente chega nela e pensaria, opa, nessa segundinha equação, a gente pode dividir por menos 2. Né? Eu estou bolado aqui que eu estou escrevendo, levantando a cabeça, vocês estão olhando para meu Zidane aqui, minha carequinha. Né? Então, ó, queridos, dividindo todo mundo por menos 2, ficaria x mais 3y igual a 0. Beleza? E se x mais 3y é igual a 0 de fato, a gente chega à ideia, já a gente nem vai entrar muito nesse mérito ainda, até porque isso deve ser cobrado um pouco mais à frente, mas que esse sistema seria um sistema possível, sim, ele é possível, entretanto indeterminado, já que eu estou falando de duas ali congruências, os dois são iguais, os dois estão representando a mesma função. Bom, beleza, não importa, isso não é número 1. Número 1 simplesmente fala que o par ordenado menos 15 e 5 é solução. Bom, vamos ver, cara. Menos 15 é o x, mais 3 vezes 5 é igual a 0. Né? E aí, de fato, menos 15 mais 15 é igual a 0. A gente chega ali a igualdade 0 igual a 0, óbvio, né? Então, de fato, vai ser a solução para esse sistema. Então, primeira, verdade, verdadeira, né? Bem suave. Bom, vamos lá. Item 2. O sistema S1 é possível e determinado. Perdão, e a gente acabou de falar, queridos. Não, isso não é verdade, né? Esse sistema ele vai ser um sistema possível e indeterminado. Professor, por que ele é possível e determinado? Olha lá, queridos. Eu tenho, na verdade, ó, as duas equações do meu sistema representando ali a mesma função. Né? Então, a gente tem aquela representação, eu gosto de falar sempre disso, acho que fica muito claro na cabeça de vocês. A gente tem a representação de dois gráficos coincidentes, um sobre o outro. Então, de fato, existe coincidência porque existe ponto de coincidência, ou melhor, existe resolução porque existe ponto de coincidência, mas é aí que você vai poder ter vários pontos, você tem várias soluções possíveis. A gente viu aqui, por acaso, de menos 15 e 5. Mas, sei lá, cara, se eu quisesse falar aqui de 3 e 1, por exemplo, né? Aliás, menos 1 e 3, alguma parada dessa, não importa, cara. Qualquer valor desse que vocês botem aqui e igual a 0, você vai ter solução. Né? Então, tem várias soluções, tem infinitas soluções. Logo, a gente sabe que é um SPI, sistema possível e indeterminado. Essa aqui seria falsa. Beleza. Lembra do acidente de percurso? Eu estou reduzindo o papelzinho, eu ainda estou pegando a mãe aqui. Mas, enfim, vamos tentar pular o papel para não atrapalhar. A solução do sistema S1 é uma reta que não passa pela origem. Sei lá, cara, vamos testar, né? A função a gente já viu aí que é equivalente para as duas, seria x. Eu já botei até direto, mas igual a menos 3y. Então, uma maneira da gente reescrever isso seria que y é igual a menos x sobre 3, né? Por exemplo.
Escrever ele bonitinho. E aí, galera, assim, eu vou até fazer o gráfico, mas nem precisava, né? Quando você olha ali e percebe que você não tem nenhum tipo de coeficiente linear, ou seja, nenhum termo independente, você sabe que ele vai passar pela origem, né? É obrigação passar pela origem. Mas só de curiosidade, só pra gente saber como é que ficaria, bota aqui num rascunho, num cantinho, como é que seria mais ou menos a cara desse gráfico, né? Y por X. Então, só pra gente ter ideia, tá, jovens? Quando o X vale 0, o Y vale 0, então passa na origem, né? A gente já imaginava isso, beleza? E ele fala lá de uma reta inclinada com menos, né? Menos, pô, decrescente, né? Então seria alguma coisa ali decrescente. Só pra gente pegar de novo algum exemplo, pega, por exemplo, sei lá, x igual a 3. Né? Se eu pegar aqui x igual a 3, eu teria y igual a menos 1. Cara, tá totalmente fora de escala, mas é só para ter uma ideia, né? Então eu teria esse pontinho aqui. Ou seja, não zoa, finge que é uma reta. A gente teria um gráfico mais ou menos com essa carinha, beleza? E aí, só para, enfim, desmentir o cara, ele falou pra gente ali na questão que a solução é uma reta que não passa pela origem. Mentira, ela passa sim pela origem, ou seja, isso aqui está falso. Bota aqui no cantinho, né? Falso. Beleza? Galera, eu vou pular o papel, tá? Vou economizar papel. Que coisa horrorosa, cara. Desculpa, gente. E vai pra 8. Sei lá o que aconteceu, mano. É coisa da vida. Eu vou comprar outro quadro, vai. Comprar um mais bonitinho, tá? Pra se caso acontecer ali da gente se encontrar novamente. Enfim, não vai acontecer, vai todo mundo passar nessa bagaça, mas vai ter um quadro mais legal, tá? O sistema S2, e lá o sistema S2 bonitinho, é equivalente ao sistema S1. Pô, galera, o sistema S2 que ele dá pra gente é 2x mais 6y igual a 0 e menos 10x menos 30y igual a 0. Galera, é muito tranquilo, cara. Pega essa primeira equação, divide geral por 2. Vamos ficar com x mais 3y igual a 0. E a segunda, divide por menos 10, né? Todo mundo por menos 10. Vai ficar x mais 3y igual a 0. Caraca, então o maluco inventou uma maneira de escrever a mesma função 3 vezes, ou melhor, 4 vezes, se contar a primeira aqui, teoricamente diferentes, né? Teoricamente. Então o que a gente percebe aqui de novo, a gente tem aqui um sistema igual ao que a gente tinha outrora, então o que ele fala aí é verdade, né? O sistema S2 ele realmente é equivalente ao sistema S1. Verdadeiro. Ou seja, queridos, já que é uma questão de somatório, né? A gente ficou com a... É isso, né? É, a soma dos números associados. Então, a primeira e a última vão ficar lá. 1 mais 8, que reza a lenda que dá 9. Né? Bem suave. Tudo bem, jovens? Tranquilinho? Curtiu?